É isso aí, nação rubro-negra. Parabéns ao nosso xerife Rodrigo Caio, que hoje completa 27 anos. Muitas alegrias que já trouxe, e a gente deseja muita paz, muita luz para o Rodrigo Caio, que ele continue trazendo muitas alegrias para a nação rubro-negra. Primeiramente, peço desculpa pela minha voz, eu estou um pouco gripado, fiquem tranquilos que é só uma gripe mesmo, nada demais, e a voz acaba ficando um pouco fanha desse jeito, mas precisamos seguir e estamos aqui para dar as últimas notícias do Flamengo, para falar do Flamengo com vocês. Mas antes da gente dar as notícias, antes da gente continuar, eu peço para vocês, se inscrevam no canal, lado direito aqui tem esse botão vermelho, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição pra gente, tá? O nosso trabalho de mídia independente conta muito com a sua inscrição, faltam apenas 150 inscritos para a gente bater 2.000 inscritos, então ajude a gente se inscrevendo, tá? Compartilha esse vídeo, o nosso canal também, nas suas redes sociais, nos grupos de Telegram, Instagram, onde você tiver grupo, tiver flamenguista, compartilha que é muito importante, tá bom? Dá o like, o seu like também é muito importante aqui pra gente, e acione o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo. Mas vamos lá, todo mundo sabe, nação, que ontem à noite, Marcos Braz e Bruno Spindel voaram rumo à Europa. Primeiro eles passaram por Portugal, até chegar hoje, na parte da tarde, aqui no Brasil, horário de Brasília, em Valência, na Espanha. Para quê? Para contratar Maurício Isla, esse lateral direito, para repor o lugar do Rafinha, que saiu do Flamengo, né? Foi para o Olympiacos na Grécia, e a gente vai falar um pouquinho mais do Rafinha no final do vídeo, tá? Sobre a coletiva do Rafinha no final do vídeo. E aí Marcos Braz foi junto com o Spindel para contratar, tudo certo, já tinha as duas partes com carta de intenção, e o Maurício Isla vai ser jogador do Flamengo, só se acontecer um problema muito grande. Então eles foram para lá, inclusive, para agilizar essa questão e não ter surpresa nenhuma. O Maurício Isla, inclusive hoje, neste momento, já está fazendo exames para ser jogador do Flamengo. Maurício Isla, que foi muito elogiado pelo técnico Rueda, que passou pelo Flamengo e hoje dirige a seleção chilena, foi muito elogiado por Rueda, Rueda falou muito bem dele, que o Flamengo está adquirindo um ótimo jogador, até o Sampaoli também elogiou o jogador. Marcos Braz e Bruno Spindel têm a volta marcada para quarta-feira. Como eu falei aqui, uma viagem muito rápida, né, para não correr risco nenhum. A princípio, o que se é falado na mídia é que seria um contrato de 2 anos e meio junto ao Isla e um salário abaixo do que o Rafinha ganhava aqui no Flamengo. E a gente vai aqui, né, falar um pouco melhor do Maurício Isla, para quem não conhece, para saber quem é o jogador, né? Tem muita gente que ainda não sabe quem é esse lateral direito que o Flamengo está trazendo. Então vamos lá. Maurício Isla, ele tem 32 anos, é chileno, foi revelado pela Universidade Católica do Chile. Inclusive, Maurício Isla recebeu propostas do Boca, ele recusou o Boca, porque ele disse, e do próprio Universidade Católica, ele recusou as duas propostas. Na questão do Boca, ele recusou, porque disse que ele quer vir jogar. Na princípio, lá atrás, ele tinha dito que não queria voltar para a América do Sul, queria continuar na Europa, mas, né, a gente teve informações que ele aceitou o Flamengo porque ele tem o desejo de ser campeão da Libertadores pelo Flamengo. Então, o Maurício Isla dizendo aí, né, em outras palavras, que o Boca Juniors não tem condições de ser campeão da Libertadores. E eu queria saber de vocês, vocês concordam? Acha que o Boca não tem condições de ser campeão da Libertadores, que só o Mengão tem? Então, bota aqui nos comentários para eu ler a opinião de vocês aqui. Então, o chileno, que foi revelado pela Universidade Católica, o último clube dele foi um clube da Turquia, o Fenerbahçe da Turquia. Inclusive, o Marcos Braz ontem, embarcando no Galeão, disse que tem lembranças boas de jogadores chilenos, que o último jogador que ele trouxe para o Flamengo, que era o chileno, que foi o Maldonado em 2009 e acabou sendo campeão brasileiro. Então a gente torce para que tenha o mesmo desfecho, né? O Maurício Isla, que tenha muito sucesso e seja muito campeão aqui no Mengão. E agora vamos falar um pouquinho das características de jogo do Maurício Isla, que a gente procurou saber, né? Lembrando, Maurício Isla é bicampeão da América com a seleção do Chile, jogou as Copas de 2010, de 2014, foi titular contra o Brasil, inclusive. Então, aí é o que a gente está falando aqui. Saiu o Rafinha, saiu o Jorge Jesus, veio o Domi, saiu o Rafinha e tá vindo
o Isla e a gente está caindo para cima. Então, se tiver que cair, que a gente caia para cima, continue caindo para cima, tendo contratações cada vez melhores para repor as nossas perdas. Então vamos lá, vamos falar aqui agora sobre as características de jogo do Maurício Isla. Defendendo, tá? O Maurício Isla tem a solidez defensiva, ele dá carrinhos, né? Carrinhos arrojados, é aquele jogador que bate de frente com ele, tipo assim, o ataque, né? Vem contra ele, ele não anda para trás, ele vai de encontro ao atacante, aos pontas, para poder tirar a bola deles, conjunto dando carrinho, mas sempre com segurança, tá? Ele tem muita impulsão. Vale ressaltar aqui que o Maurício Isla tem 1,76 m, mas tem uma impulsão muito boa no estilo do Bruno Henrique. Tem um posicionamento defensivo muito certinho, ele se posiciona muito direitinho, tem muita raça dentro de campo e disputa até a bola no último momento. Não tem essa de bola perdida, o jeito que o torcedor rubro-negro gosta. Então ele não se dá por vencido em momento nenhum. O Maurício Isla se dá por vencido, essa bola não dá, não vou correr atrás, não. Ele vai até o último minuto, né, atrás da bola. Em relação às assistências, a parte ofensiva do Maurício Isla. Quando ele cruza, por exemplo, ele procura dar um passe. Ele não joga a bola, né, de qualquer maneira dentro da área. Ele procura sempre dar um passe pro jogador, o companheiro dele, fazer o gol. Ele gosta muito de atacar a linha de fundo e adora pisar dentro da grande área, para você ver o quanto ofensivo Maurício Isla é. Ele é um jogador que joga com a cabeça em pé, buscando sempre um melhor companheiro posicionado para marcar o gol. Então olha aí, nação rubro-negra, Maurício Isla é um jogador literalmente completo que o Flamengo precisa neste momento, tá? Ele joga também na lateral esquerda, curiosidade do Maurício Isla, ele joga na lateral esquerda e também na volância. Então é muito importante ter um jogador polivalente como ele, tá? Ele usa da força física para fazer os desarmes mais precisos e evita dribles desnecessários. Então, nação, esse é o Maurício Isla, novo jogador do Flamengo. E aí, eu quero que vocês comentem aqui pra gente o que vocês acham. Gostam do Maurício Isla? Gostaram das características dele? Apoiam e acham que vai dar certo? Comenta aqui, porque agora nós vamos falar um pouquinho da entrevista coletiva do Rafinha de despedida que teve hoje no Ninho do Urubu, tá? Logo no início da entrevista, o Rafinha já estava visivelmente emocionado. Lembrando, nação, eu sei que tem muita gente que achou, ele foi muito atacado, muita gente falando que não tinha necessidade do Rafinha da entrevista coletiva, que saiu, passou, mas a gente tem que trazer informação aqui pra vocês, e é isso que a gente tá fazendo. Muita gente chamando ele de mercenário, essas coisas todas, mas a gente vai trazer aqui alguns detalhes dessa entrevista, e aí a informação vai ficar dada aqui pra vocês. Então, como eu tava falando, o Rafinha no início da entrevista apareceu muito visivelmente emocionado, chorando bastante. E aí o Gabigol entrou, foi uma situação muito inusitada, que o Gabigol entrou na sala de imprensa com vários isotônicos, né? A gente lembra aí que o Rafinha brincou na final do Campeonato Carioca sobre essa questão de distribuir isotônico. E aí o Gabigol entrou fazendo uma brincadeira com o Rafinha, deu um longo abraço nele, pediu pra ele não chorar e chamou inclusive ele de chorão. E aí ele começou a entrevista coletiva falando sobre alguns pontos. No começo ele disse que tem momentos e desafios na vida, e esse é o mais um que ele está tendo. E com o coração partido, ele teve que tomar essa decisão de ir para a Grécia. Ele falou mais: o que vivemos, os títulos vão ficar marcados, ninguém tira. Agradecer ao Marcos Braz e ao Spindel, que foram na minha casa me buscar para viver esse sonho. Ele disse que vai, mas o coração dele vai ficar aqui por tudo que viveu por esse clube. Ele foi indagado e perguntado como é que foi essa situação, né, dele receber essa proposta do Olympiacos da Grécia. Ele falou o seguinte: recebi uma proposta do Olympiacos na quarta-feira, meio-dia, o dia que antecedeu o jogo contra o Atlético Goianiense. Não esperava. Tinha proposta de outros clubes, tive que tomar a decisão rápida, tenho família e foi isso que aconteceu. Então, o Rafinha aí explicando de que forma que ele recebeu essa proposta.
Então ele disse mais: tenho que pensar com a cabeça porque tenho 35 anos. Não foi só pelo lado financeiro. Vim pra cá e conquistei. Pra cá que ele diz no Flamengo. Ele foi indagado, né, sobre essa questão da renovação dele com o Flamengo. Se o Flamengo procurou, o que o Flamengo fez, se o Flamengo estava com planejamento, né, de renovar com ele. E ele falou o seguinte: tinha uma reunião marcada com o meu representante nessa semana. O Flamengo tentou de tudo para eu ficar, mas eu precisava tomar uma decisão rápida. Então ele confessando que tinha uma reunião marcada com o Flamengo nessa semana para tratar da renovação, mas que teve que tomar uma decisão rápida. E falou sobre a volta, se provavelmente um dia ele pode voltar para o Flamengo. E ele falou: se for a vontade de Deus, eu quero voltar para jogar ainda no Flamengo. Então o Rafinha deixando as portas abertas que pode voltar. E nesse momento, na ação da entrevista coletiva, o Gabigol pega o microfone de um jornalista que estava lá na sala de imprensa e faz uma brincadeira, até para descontrair, até porque os jogadores, antes de ir para o treinamento, foram lá para falar com ele e fizeram isso e se despediram para treinar. O que o Gabigol fez? Ele brinca, ele passa o microfone para o Felipe Luiz, e aí o Felipe Luiz pergunta se ele gastou muito dinheiro. O Rafinha, que gostava muito de fazer churrasco, né, falou sobre isso, se ele gastou, quanto que o Rafinha gastou fazendo churrasco, né? E aí pediu para falar sobre a comemoração, que ele gostava sempre de fazer assim. E aí ele pediu para deixar em off, que isso é coisa interna. E aí ele desabou no choro, começou a chorar, porque inclusive o Felipe Luiz brincou com ele, falou com ele que ama muito ele, fez um coraçãozinho para ele. E aí ele não aguentou e caiu no choro. E aí Rafinha, chorando, diz que lutou muito para unir o vestiário. Começou a falar que ele lutou muito para unir o vestiário, impôs algumas regras que alguns jogadores não gostaram, mas que aceitaram de boa porque queriam ficar bem com o grupo. Rafinha disse que procurou falar com o Isla, falando agora sobre a questão do novo lateral direito, que procurou falar com o Isla para explicar e falar para ele o que é ser Flamengo, tá? E aí ele concluiu falando: a minha vida sempre foi assim. Em dezembro eu tinha a opção de renovar com o Bahia e optei vir para cá. Rafinha que passou 8 anos no Bahia. Se eu não tivesse vindo, não viveria tudo que vivi aqui. Não me arrependo de nada. O meu coração vai ficar sempre aqui. Rafinha falando sobre uma pergunta se ele poderia se arrepender. Nação, e aí ele terminou, né? Terminou a entrevista, tiveram alguns outros pontos, mas ele terminou falando o seguinte: perguntado para ele se ele iria tocar, fazer alguma rima ou tocar o cavaquinho, o banjo, ele falou: não vou ter força para tocar o meu cavaco e nem o meu banjo. Chorando muito ele falou isso. Agradecer por tudo. Foram momentos maravilhosos. Não é um adeus, é um até logo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então, nação, esses foram alguns pontos da coletiva do Rafinha. Queria que você comentasse aqui embaixo, deixasse aqui o seu comentário, o que você achou, o que você achou também da situação do Isla. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Vem aqui, botão direito, se inscrevam pra gente poder chegar logo a essa marca de 2.000. É muito importante a sua inscrição. Acione o sininho da notificação, deixa o seu like, tá? Obrigado por vocês fazerem parte da família Tudo pelo Flamengo. E é como eu sempre digo, vamos pra cima deles, Mengo.